Olá, famílias! No vídeo de hoje, nós vamos bater um papo com a dermatologista Karina Nunes. A Carminha é dermatologista também e a melhor dermatologista que eu conheço. Por isso, eu pedi exclusivamente para ela estar aqui com a gente hoje, respondendo as perguntas e as dúvidas das mamães. Cá, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Nossa, eu que agradeço. Uma honra e um convite assim maravilhoso. E vocês já sabem, né? Antes de começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo por aqui. Então, vamos lá, não vamos perder tempo aqui, que são muitas dúvidas. Eu queria começar falando, cara, da importância da mamãe procurar um dermatologista logo no início da gestação. Olha, a coisa mais importante eu sempre falo que é a prevenção. Se a gente já previne de formar uma estria, uma mancha, é muito melhor. Então, prevenir é melhor do que tratar. Legal. Então, logo no comecinho, a mamãe pode marcar uma consulta com o dermatologista para identificar as possíveis mudanças, né? Vocês vão ver quantas coisas podem acontecer com a mamãe. E vocês vão ficar surpresos com várias dicas que eu vou dar aqui para vocês. Legal. Então, a primeira pergunta que eu ia te fazer, na verdade, é que mudanças são essas, né? Quais são as principais mudanças que ocorrem no corpo da gestante? Bom, vamos começar pela cabeça mesmo? O cabelo já pode sofrer algumas alterações. Geralmente eu até brinco e falo assim, ó, vocês estão com um fermento aí dentro, né? Que é o hormônio do crescimento. Então vocês vão ver que cabelo tende a crescer, melhorar. No começo pode estar até um pouquinho de queda. Na parte do rosto podem aparecer algumas manchas, espinha. A pele também pode se tornar um pouco mais seca, dependendo do tipo de pele, mas a maioria das vezes, por ter esse crescimento aí, esse hormônio do crescimento, são essas queixas principais. Vamos descer mais um pouquinho. Estria. Estria é muito comum. Por quê? Obviamente, você está com um peso, você está com uma elasticidade na pele, e aí o corpo está ali aumentando, tende a aumentar também isso aparecer as temíveis estrias, que podem ser tanto na região do peito, no quadril, na parte ali do abdômen, no interno de coxa, e já vou dar dica daqui a pouquinho como que a gente faz para prevenir as estrias, tá? Vamos descer para as pernas? Para as pernas também podem aparecer as varizes, muito vasinho, porque vocês vão perceber que toda mamãe, ela tende a vasodilatar, ou seja, começa a aumentar ali um inchaço, um edema, e aí o vasinho, quando ele é muito mais sensível, ele começa a romper. E se a gente dá algumas dicas, a gente também previne, e tudo no começo de aparecer as Você varizes. passa um pouquinho dos principais cuidados, assim, se a gestante tiver na cabeça dela uma listinha daquilo que ela tem que cuidar durante a gestação, o que você traria aqui pra gente? O rosto, eu vou começar por ele, porque o cabelo já cresce. O rosto, eu daria assim a principal dica. Olha, use e abuse do protetor solar. Por quê? Mesmo que a gente coloque o protetor solar, a pessoa tá com aquela pele oleosa, acneica, e fala, ai, mas eu ponho o protetor, ele me dá acne, ai, eu não quero usar, só vou usar quando eu estiver exposta ao sol. Pelo amor de Deus, pessoal, já ouviram falar da mancha que chama melasma? Melasma é o seguinte, quando ele vem, ele aparece e fica. Ele é difícil de tratar, a gente tem controle dele, mas a cura mesmo, nem sempre a gente consegue, ela é mais difícil. Agora, a acne, passou a gestação, a gente cuida. Então, a dica número 1 que eu diria para vocês, nunca esquecerem, usar bastante protetor solar, reaplicar ele, essa é uma dica fundamental. Seguir um conselho de skincare, quais os produtos que podem usar ou não, beber bastante água, não ganhar muito peso, então seguir aí todas as dicas do obstetra, não ganhar muito peso, porque isso também pode aumentar, seja alguns riscos de hipertensão, de diabetes gestacional, da própria estria. Então, pensar de uma forma geral nessas coisas aí que eu acho que elas são de fundo estético, mas a gente tem que pensar também na saúde do bebê e na nossa saúde. E o principal, depois o bebê nasce e a gente que fica com esse prejuízo. E o hidratante, né, Ká? Que é super importante. A gente falou aqui do protetor solar pro rosto, mas o hidratante no corpo todo também, né? Perfeito, super perfeito. Hidratante não pode faltar na nossa necessaire, hein? E acho que é muito legal a gente falar também que a mamãe não precisa parar de se cuidar, né? Ela pode usar alguns produtos desde que os produtos certos, né? Opa, com certeza. Eu acho que até o contrário. Eu acho que a mãe aí, ela deve ter um amor muito maior por ela, porque ela vai estar alimentando ali um bebezinho. E essa dúvida é muito frequente. Eu vou deixar de usar isso, vou deixar de usar aquilo. Não é bem por aí, tá? Então vamos lá. O que que a grávida não pode? Porque eu acho que essa parte também é importante. Cuidado com aquele sabonetinho que tem ácido salicílico, porque isso daí a gente já viu que nos estudos não é legal.
Cuidado com aquele creme que você vai usar, que ele tem um pouco de ureia. É permitido só até 2% de ureia, então, no creme hidratante. Cuidado principalmente com os cremes que estão com uso ali de ácido retinóico, retinol, porque esses sim, eles podem provocar um pouco de má formação fetal, tá? Então isso daí a gente acaba proibindo mesmo. E aí? Tá bom, você tá tirando um monte de coisa, o que a gente pode usar? Tá? Então, assim, todos os óleos de uma forma essencial a gente pode usar, eles são bem-vindos, seja para hidratar um cabelo, para hidratar o corpo de uma forma geral. Então, os óleos, de uma maneira geral, eles são sempre bem-vindos, tá? A parte de vitamina C, ela funciona como um antioxidante e vale uma dica bem legal: você colocar a sua vitamina C de manhã, antes do filtro solar. Para quem tem tendência a ter manchas e o melasma, ela é super bem-vinda. Agora, a pele que é oleosa, eu falo para, ó, tá um pouquinho de cuidado, usa vitamina C, mas foge daquelas regiões que a gente sabe que tem mais acne. Então, por exemplo, a pessoa tem acne aqui, não tem problema de usar em outros cantos do rosto e não colocar a vitamina C nessa área que é mais oleosa. Hidratante, de uma forma geral, o ácido hialurônico, ele é liberado, então ele funciona como um hidratante, então a gente também pode Tá. usar ali de ácido hialurônico. E para quem sofre de pele oleosa, existem alguns ácidos que a gente também libera, por exemplo, o ácido azelaico, tá? Ele ajuda ali no controle da oleosidade. Mas eu sempre digo, olha, conversa com o seu dermatologista, porque existe uma fase da gestação que a gente pode usar e uma fase da gestação que a gente não E, coloca. cá, tem algum produto que a gente deve evitar no primeiro trimestre, mas que ele é liberado mais para frente na gestação? Quais são esses cuidados que a mamãe precisa ter no início da gestação? Tem, principalmente quem sofre de pele oleosa, existem vários ácidos que a gente vai, assim, na verdade não é que é totalmente proibido, tá? Tá. Mas, de uma forma geral, a gente não pode usar tanto no comecinho da gestação e depois a gente acaba liberando. Só que cada paciente é um, né? Se a gente vê que a pele tá muito judiada, tá com muita acne, tá até inflamada, a gente acaba entrando mesmo, seja até com medicação oral ou até os próprios ácidos, tá? Isso tudo controlado, mas a gente tem uma preferência por usar a partir da 12ª semana. E por que isso? Porque no começo, essas 12 semanas são semanas de formação. Então, a gente quer que tudo ali seja formado sem o mínimo possível, assim, de medicação. Por isso que a gente fala assim, olha, evita até os analgésicos, anti-inflamatórios, aí só pode pirona, só pode paracetamol. É a farmacinha limitada, tá? E a gente até fala, olha, a farmacinha do bem. Então, pesar na balança. Dá para segurar um pouquinho esse produto? Dá. Ai, mas estou ricando de mancha, isso. Vamos controlar, por exemplo, com uma base, com algum filtro, com alguma coisa? E depois a gente usa lá um clareador, porque também quer deixar a pele bonita, mas também quer se sentir bem. Então, de uma forma geral, a gente pode usar o uso dos ácidos, seja para pele oleosa e para as manchas, e que depois a gente pode usar com uma concentração até maior e um pouco mais liberado, porque o bebezinho já está E formado. vamos falar então do nosso temido melasma, né? Você comentou aqui que essa é uma das principais preocupações. Como é que a mamãe pode prevenir, pode cuidar do melasma? Por que é temível, né? Porque assim, o melasma, ele tem uma condição multifatorial, tá? Então, se fosse fácil, a gente tirava a causa e resolvia. Então, ele tem uma questão desde o hormônio, que o próprio nome já fala, né? Então, ele tá crescendo ali, o bebezinho tá crescendo, e você tá pigmentando mais. E vocês podem reparar, o bico do seio fica mais escuro, a gente tem aquela linha que fica no meio da barriga, a axila fica mais escura. Então, tudo ali está pigmentando. Essas pigmentações, por exemplo, depois da gestação, elas tendem a desaparecer e o melasma não, tá? Por que isso? Porque ele é multifatorial. E daí, por que a gente fica com tanto medo? Porque se é difícil de tratar, não é melhor a gente prevenir? Então, vamos dar essas dicas para o pessoal, para que, se já tem tendência a mancha, não deixar piorar, não tapar os olhos e falar assim, já tenho, não vou fazer nada. Ou para quem não ter, não desenvolver. Quais seriam elas? O filtro solar é a regra número 1, tá? Mas eu só uso quando eu vou sair de casa. Não, pessoal, já cria o hábito e usa mesmo de manhã, mesmo em tempo nublado, mesmo que esteja chuvoso. Porque a gente tem as telas do computador, a gente tem a radiação que está entrando pela janela. Isso já é o suficiente para quem está bombando de hormônio aparecer uma manchinha e ela acordar. Então, usar o filtro solar. Regra número 2, reaplicar o filtro solar. Isso é fundamental. Por quê? O filtro solar, ele tem um tempo certo ali para usar.
E aí, depois disso, ele perde a eficácia dele. Então, é importante reaplicar. Vem essa diquinha. Eu vou tomar sol, como que eu faço? Eu tô com medo do meu melasma piorar, tô com medo da manchinha aparecer. Se você já sabe onde você tem a sua mancha, coloca um filtro solar mais forte, aonde tem aquela manchinha, por exemplo, um 99, um 70, mas que ele seja mais forte. E por cima, você coloca o filtro solar que você já está adaptada a usar. Para quem tem mancha, para quem quer prevenir, eu diria que acima de 50, porque ele acaba tendo uma proteção maior e sempre olhe se está escrito proteção UVA e UVB. Tem que ter os dois, UVA e UVB, tá? Quanto maior for, melhor vai ser a proteção e mais tempo ela vai ficar na sua pele te protegendo. E se você tem aquelas manchinhas aqui em cima ou na parte da testa, cuidado na hora que você está transpirando, ou cuidado na hora de você beber um copinho de água, alguma coisa. A gente limpa e o protetor sai, e é ali que vai manchar, aparecer ainda mais, identificar um pouco mais aquela manchinha ali do melasma, tá? E só para pegar aqui um pouquinho, coloca uma vitamina C antes de usar o filtro solar. Legal. Mas a mamãe, ela pode tomar um solzinho, Cal? Na gestação é melhor fugir do sol. Porque eu fico pensando como é que é esse equilíbrio com a vitamina D, por exemplo, né? Um solzinho da manhã, com bastante filtro solar, é possível a gestante tomar também? A vitamina D é fundamental e hoje a gente nem fala mais que ela é vitamina, ela é um hormônio, de tão poderosa que ela é. Então eu acho super importante tomar o sol. E para ter a produção de vitamina D, pasmem, tem que ser das 10 da manhã até as 15 horas da tarde. Ou seja, é no sol forte. E é nesse sol forte, meu Deus do céu, que piora o melasma. Então, como que a gente faz? Pessoal, tá simples. Coloca o protetor solar no rosto, e são 15 minutos. Não é para você ficar esturricando 1 hora, 2 horas. Essa 1 hora, 2 horas, ela é o suficiente para piorar o teu melasma, tuas manchas. Mas os 15 minutos são suficientes para você produzir ali um pouco de vitamina D nos braços, nas pernas, na barriga. Por que não? Então, eu acho que é equilíbrio na vida. Nem zero de sol e nem ficar esturricando ali embaixo daquele sol escaldante. E para a gente fechar, eu tenho mais uma perguntinha que também é muito comum, tá? Que são os tratamentos estéticos. Durante a gestação, é recomendado que a mãe faça o botox, o preenchimento, o laser? Como é que ficam os tratamentos nesse período? Olha, eu em particular não recomendo absolutamente nada. Por quê? Tá. Ninguém faz teste em grávida, né? E você pode ver que só tem aquela farmacinha limitada. Ah, só vai tomar um paracetamol. A mãe às vezes tá morrendo de dor, morrendo de cólica. Ela liga lá pro médico e fala: eu posso tomar isso? Quem é que vai fazer procedimento? Principalmente até porque a mãe fica linda. Então eu não aconselho nenhuma mãe fazer procedimentos como botox, preenchimento, radiofrequência, laser durante a gravidez, porque ninguém fez nenhum teste. Agora, o que eu falo? Olha, limpeza de pele pode. Um peeling de cristal tá liberado, porque eles são coisas mecânicas, então a gente só faz aquela esfoliação, faz aquela que é superficial. Uma massagem relaxante também tá liberado, não tem contraindicação. Fora isso, tudo acho que a gente tem que perguntar pro obstetra mesmo, porque cada caso é um caso. Então vamos lá na questão da drenagem, para quem não sabe. Drenagem, poxa, tão fácil, eu vou lá para fazer a drenagem. Não faça sem uma orientação do seu obstetra. Por quê? A drenagem, ela vai aumentar o retorno venoso. E muitas vezes ela aumenta o retorno venoso no próprio abdômen ali. E às vezes, se o bebezinho ele tem uma condição restrita de água, ou se ao contrário, ele está com mais água, a gente pode modificar inclusive isso. Então, eu sempre falo para conversar com o obstetra antes, principalmente até por procedimentos que são mais simples. Parece besteira, mas não é. E a gente tem uma prioridade, né? E vai passar. E depois de Sem passar, dúvida, sem dúvida. A gestação ela é uma fase, né? Que a gente precisa se cuidar, garantir que a gente está super saudável para que esse bebezinho cresça muito saudável, né? Os tratamentos, ao pouquinho, a gente vai retomando a rotina, né? A mãe não precisa parar de se cuidar nesse período também, como você eu acho falou. que é uma feia, não, viu? Acho que É, brota tão cor lá dentro que eu falo que todas elas saem assim, maravilhosas. Muito obrigada pela sua presença. Pessoal, são muitas dúvidas, então a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Aqui a gente falou um pouquinho dos cuidados com a pele, mas não perca a nossa segunda parte, que a gente vai falar um pouquinho mais do detalhe dos cuidados com o corpo. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar seu like, o seu comentário e até a semana que vem.